Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente começa o nosso bate-papo falando sobre o tema do direito possessório, artigo 1196 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual considera-se possuidor aquele que tiver algum dos poderes inerentes à propriedade. Olha só, quais são os poderes inerentes à propriedade? Essa resposta está contida no artigo 1228, na cabeça do 1228, o famoso grude, grude na propriedade, grude nela. O proprietário tem o poder de gozar, reaver, usar e dispor. O proprietário tem 4 poderes. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Grude na propriedade, grude nela. O proprietário tem o poder de gozar, usar, reaver e dispor. Se eu tenho todos esses poderes, eu sou proprietário. Mas se eu tenho apenas um desses poderes, eu sou possuidor, porque considera-se possuidor, insista-se nisso, artigo 1196, considera-se possuidor aquele que tiver algum dos poderes inerentes à propriedade. Pois bem, dito isto, a gente precisa recordar que a posse é um direito autônomo. Ela não é apêndice da propriedade. Ela é um direito autônomo que se impõe. E a prova viva disso está no artigo 1210 e seus parágrafos do Código Civil. Lá na cabeça do 1210 está escrito assim: o possuidor tem direito a, olha aí a posse como direito autônomo, o possuidor tem direito a ser reintegrado, no caso de esbulho, ser mantido na posse, no caso de turbação, ou ser assegurado, no caso, mediante interdito proibitório. Então, ali na cabeça do 1210, você já encontra, reconhecido no direito civil, um sem número de direitos ao possuidor, já que a posse é um direito autônomo. O parágrafo 1º do 1210, ele avança para dizer que o possuidor tem direito ao desforço incontinente e à legítima defesa da posse. Situações de exercício de direito possessório sem a necessidade de tutela jurisdicional. Situações nas quais eu posso, sozinho, praticar a defesa da minha própria posse. No primeiro caso, desforço incontinente, eu retiro imediatamente quem entrou na minha posse, inclusive, se houver necessidade, com auxílio de prepostos, desde que faça de maneira imediata e proporcional, sem abusos. Eu posso fazer isso, retirar alguém que invadiu a minha casa, por exemplo. Esse é o desforço incontinente. Assim como se tem a legítima defesa da posse, que é não deixar entrar na posse, né? Ou aquele exemplo do direito penal, as ofendículas, né? A legítima defesa é aqueles cacos de vidro colocados lá no muro de uma parede, por exemplo. O parágrafo 2º arremata essa ideia de autonomia do direito possessório, lá no 1210 do Código Civil. Porque o parágrafo 2º vai dizer, olha que legal, olha que interessante, que a exceção de domínio, a exceptio domini, a alegação de propriedade pelo réu em sede de defesa não obsta o sucesso da ação possessória. Se eu ajuizo uma ação contra você, argumentando que titularizo direito possessório autônomo, essa minha alegação, ela não pode ser demovida por uma alegação de domínio de propriedade. Porque, sendo a posse direito autônomo, o que vai restar ao magistrado é perguntar quem tem a posse de boa-fé, quem tem a posse de má-fé, quem tem a posse justa, quem tem a posse injusta, pouco importando quem é a propriedade, quem é o proprietário. É por isso que exceptio domino, ou seja, a exceção de domínio, vale dizer, a alegação de propriedade como matéria de defesa não obsta o êxito, o sucesso da ação possessória na forma do parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. A gente pode, então, concluir que existem vários efeitos da posse, efeitos decorrentes desse direito, possessório autônomo. Existem vários efeitos da posse, tá? O primeiro grande efeito da posse, para você aí se ligar no movimento, o primeiro grande efeito da posse são as ações possessórias. É o direito que o seu titular tem de ajuizar os interditos, as ações possessórias, tá?
O segundo grande efeito que a posse tem, principalmente a posse de boa-fé, gira em torno dos frutos. O direito que o possuidor de boa-fé tem de extrair para si os frutos. O de má-fé não tem, né? O direito que o efeito da posse também pode gerar em torno das benfeitorias. O possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias, inclusive direito à indenização e a levantamento. O possuidor de má-fé terá direito apenas às benfeitorias necessárias. Se ligue nisso, tá? A posse pode gerar também direito, pode gerar como efeito a uso capião, a aquisição da propriedade pelo passar do tempo, preenchidas evidentemente os seus requisitos legais. Como você pode ver, um tema importante. A posse pode gerar direito de retenção, de benfeitorias, ou a posse pode gerar direito de levantamento de certas benfeitorias. Lembrando-se ainda que se eu sou possuidor de boa-fé, eu não tenho responsabilidade civil pelo perecimento ou deterioração da coisa. Porém, se eu sou possuidor de má-fé, eu respondo pelo perecimento e pela deterioração da coisa, tá? Então, fica atento aí aos efeitos da posse e a direito possessório, um direito que é autônomo, que não é apêndice da propriedade. É isso.